Pode. Moça formosa. Mas tem muito que aprender. Tem que estudar. Eu sou o Exu Tranca-Rua das Almas. Salve. Vamos trocar uma palavrinha? Então vamos lá. Todo trabalho espiritual tem um planejamento. Pode passar, moça? Vamos? Todo trabalho espiritual tem um planejamento. Os médiuns que são escolhidos para trabalhar uma casa religiosa, seja da religião que for, eles são preparados no plano espiritual. Eles estudam muito e a reforma íntima já começa lá, no plano espiritual. Alguns já trabalham para Deus com a mediunidade há muitas encarnações. São os médiuns calejados, são os apóstolos. E existem os médiuns discípulos, que são aqueles que estão começando. Os apóstolos, eles têm uma bagagem de conhecimentos muito grande. Alguns trazem conhecimentos profundos de outros planetas, os quais eles habitaram. Planetas onde habitam civilizações mais evoluídas. Mas quando ele encarna, ele está num corpo físico e ele passa no meio da multidão como qualquer outro. E mesmo que se diga quem ele é, de onde ele veio, não adianta. A humanidade limitada deste planeta não consegue enxergar quem é quem. Porque enxerga as pessoas pelos olhos da carne, não pelos olhos do espírito. E é por isso que nesse planeta, toda hora, as entidades têm que ficar lembrando para as pessoas que Deus existe, que os espíritos do Senhor existem, que Jesus existe, porque as pessoas esquecem. A gente fala hoje, as pessoas vão embora para casa e amanhã já esqueceram de Deus. Então elas têm que ser lembradas de novo da existência do Pai. E assim vai todos os dias. E assim é, desde 2000 anos atrás e antes disso. Quando um espírito está ligado a Deus verdadeiramente, ele não precisa ficar sendo lembrado da existência do Pai. O Pai já está nele, 24 horas por dia, ele não sai. Ele pode se estressar, ele pode ficar triste, ele pode discutir com alguém, ele pode ficar magoado, mas Deus está ali 24 horas por dia. E poucos são aqueles que têm essa conexão, essa intimidade com o Pai. São poucos. E aqueles que têm essa intimidade com o Pai, neste planeta, são incompreendidos, não vão entendê-lo. Em algumas situações, mediante embates ou alguma outra situação, eles preferem ficar calados quando eles veem que não tem diálogo e quando eles não são alcançados. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes ele tinha que ficar calado, porque mesmo ele esmiuçando o que ele tentava dizer, as pessoas não entendiam e ele tinha que se calar. Assim foi com Paulo de Tarso. Quando ele não era compreendido, ele tinha que se calar. Assim foi com Isaías. Assim foi com muitos outros. Assim foi com Akenaton. Assim foi com Jeremias. Assim foi com Tomé. Assim foi com muitos. A Umbanda e o Espiritismo já estão aqui há bastante tempo. O Espiritismo chegou nos meados de 1857, mais de 150 anos atrás. A Umbanda chegou no dia 15 de novembro de 1908. É jovem perante o cristianismo, perante o catolicismo? Sim, é jovem, mas já tem bastante tempo. Quando começou, até pouco tempo atrás, e ainda existe isso em muitas casas,
É muito bonito ter uma gira. É muito bonito aplicar os passes. É muito bonito trabalhar com cura. É muito bonito fazer o atendimento fraterno. A conversa com as pessoas. Os conselhos. É muito bonito. Mas a cura do espírito, os passes, eles devem ser aplicados pela própria pessoa e não por médiuns. Vocês entenderam o que eu disse? Os passes devem ser aplicados pelos próprios médiuns. Quando há necessidade de médiuns aplicarem passes nas pessoas, é porque essas pessoas não têm conexão com Deus, não controlam as suas emoções e nem os seus pensamentos e não sabem se limpar. Com o quê? Com a reprogramação dos seus pensamentos e com a reprogramação das suas emoções. Porque se os seus pensamentos e as suas emoções estivessem equilibrados e vocês tivessem conexão com Deus, não precisariam de passes, não precisariam de médiuns para aplicarem passes em vocês. Vocês mesmos aplicariam os passes em vocês, através dos pensamentos e das emoções controladas. Há muito tempo, nos centros espíritas e nas casas de Umbanda, nos centros de Umbanda, nos centros de espíritas, existem os passes, a água fluidificada e é muito bom. Eu não estou falando para parar, continuem, porque muitos precisam disso, a maioria precisam ainda disso. Mas quem está em conexão com o Pai, pouco precisa disso, ou nada precisa disso. No momento que nós estamos agora de transição planetária, no momento onde muitos estão indo embora do planeta para mundos inferiores e outros estão na berlinda para ir, e eu digo que aqueles que ainda não foi decidido se vão, estão quase indo. Por quê? Porque existe ainda muita ignorância nesse planeta, muita treva, muita ignorância. E os filhos de Deus padecem pela ignorância. É por causa da ignorância que eles são exilados para mundos primitivos. É por causa da ignorância que eles vão para o umbral após o desencarne. É por causa da ignorância que eles, após o desencarne, são tragados como chumbo para o abismo, para regiões ínferas, que será explicado daqui a pouco. Então a cura e os passes vêm através do conhecimento. A instrução. Por isso, hoje, existem muitos canais no YouTube com médiuns sérios que estudam muito e têm conhecimentos e instruem nesses vídeos, porque é através do conhecimento que vocês mudam a sua forma de pensar, vocês mudam as suas emoções e controlam, não é, moço? Controla as emoções, muda a forma de pensar, cresce, se eleva, evolui, se liga a Deus, se cura. Entendeu, moça? Entendeu? Se cura. Então, é de extrema necessidade a instrução. A instrução deve ser dada 24 horas por dia. E aquele que é médium, que está incorporando o consciente de qualquer entidade da luz, para incorporar consciente, o médium tem que tomar cuidado. Porque quando ele incorpora inconsciente, é muito fácil. O espírito vem, faz o que ele tem que fazer, vai embora e o médium não participa de nada. Só que isso, a espiritualidade mudou isso. Agora a incorporação é consciente, porque o médium tem que trabalhar em conjunto com o espírito. Não existe mais isso do espírito fazer tudo e o médium ficar se colocando como um médium passivo e não faz nada. O médium tem que trabalhar em conjunto. Ele tem que ter audácia, ele tem que ter atitude, ele tem que ser estudioso, ele tem que ter boa vontade. Ele tem que ter amor no coração. Ele tem que ter vontade de auxiliar ao próximo, de instruí-lo. Só que para ele instruir, ele tem que estudar e adquirir o conhecimento. Outra coisa, para um médium incorporar consciente,
Ele tem que controlar os seus pensamentos e as... Uai, seu app de vídeos curtos.